O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre as bicicletas dobráveis, especificamente as bikes dobráveis que chegaram nos últimos 10 anos, que são bicicletas ultra portáteis e com desempenho similar a de uma bicicleta tradicional. Eu queria um pouquinho explicar como é que elas funcionam, para você conseguir entender como dobrar essas bicicletas e um pouco também sobre os benefícios e as vantagens de uma bicicleta dobrável. Em primeiro lugar, os dois grandes benefícios desse tipo de bicicleta, eles são, em primeiro lugar, a armazenagem. Então, a armazenagem significa que você vai poder com facilidade guardar ela, por exemplo, dentro da sua casa ou numa qualquer área pequena no escritório, embaixo da mesa de trabalho. Elas são muito convenientes, né? O segundo ponto importante em relação a elas é o transporte. Elas são muito simples e fáceis de transportar. Então pensa numa situação, por exemplo, que você tem a sua bicicleta guardada dentro do apartamento e você está com vontade de passear no parque, mas infelizmente não tem uma ciclovia ou uma via simples de você passar com a bicicleta e você precisa usar um outro meio de transporte, por exemplo, o carro. Então você desce ali no elevador com a sua bicicleta dobrável, você pode botar ela facilmente dentro da mala do seu carro e conduzir até um parque para você pedalar. Ou, quem sabe, né, se você tem essa chance, colocar dentro de um metrô, de um ônibus e transportar ela com facilidade. Então os dois grandes benefícios são esses, a armazenagem e o transporte dela. Bom, vamos falando um pouquinho aqui sobre o sistema de dobrável. Já deve ter percebido aqui a cara dela é um pouco diferente. As bicicletas dobráveis, a grande maioria delas, elas têm uma rodinha um pouco menor, né, que é um aro 20. Né? Existe também bicicleta dobrável com aro 16, até com aro 26. Mas o aro 20 ele é o aro que tem a melhor relação entre compactação e desempenho. Ou seja, ela fica pequena o suficiente para ser guardada com facilidade e, ao mesmo tempo, ela tem um desempenho muito bom, né, no momento que você está pedalando em termos de cadência. Né? Então, a sugestão aí é aro 20. Se você precisa realmente de ultra compactação, talvez uma aro 16 faça sentido. Mas, a princípio, as aros 20 são a grande maioria das bicicletas ofertadas. E não pense que elas vão pedalar menos, né, do que uma bicicleta com aro 26. Né? Isso tem a ver com o sistema de engrenagem. Né? Não são todas as bicicletas dobráveis, mas aquelas mais, vamos dizer assim, elaboradas, elas têm normalmente coroas de 52 dentes. Né? Por exemplo, esse modelo que eu estou usando aqui de exemplo, a Durman, ela usa uma coroa de 52 dentes. As bicicletas tradicionais aros 26, ela tem uma coroa um pouco menor, de 46 dentes. Né? Então você pensa aí que tem uma roda menor atrás com uma coroa maior na frente. A relação é muito parecida com uma bicicleta tradicional aro 26 que você deve conhecer. Então é importante perceber se a coroa dela tem um pouco maior do que as tradicionais. Tá? Falando agora sobre a forma como elas dobram, a bicicleta dobrável, né, ela trabalha normalmente com 3 pontos de dobragem. O primeiro ponto de dobragem é aqui no canote, né, aqui embaixo. O segundo aqui na coluna de direção. E o terceiro aqui no quadro. Então, geralmente para dobrar ela, a primeira ação é conduzir esse canote, abrir aqui o saca rápido, né, e conduzir ele, vou escrever de novo, conduzir ele aqui para baixo, até que ele vai sair, né, aqui embaixo e vai ficar praticamente inteiro encoberto aqui dentro do tubo da bicicleta. A verdade é que essa foi uma das engenharias, foi uma das principais patentes que a Dahon inventou. A Dahon é uma das marcas pioneiras no mercado de dobráveis, e eles inventaram esse formato de colocar o tubo central aqui atrás do movimento central. Percebam que na maioria das bicicletas esse eixo que existe aqui do pé de vela, chama movimento central, ele sustenta também esse tubo onde passa o selim. Mas nas bicicletas dobráveis eles são colocados aqui atrás. Percebam que o movimento central ele está aqui um pouquinho à frente do furo aqui do tubo. Significa que com isso você pode passar o canote até o chão, e ele, no momento que a bicicleta estiver dobrada, vai servir como um apoio. Né?
O segundo, bom, baixado aqui o selim, que é o primeiro passo, o segundo passo é baixar, abrir uma trava aqui na coluna direção, né, e baixar essa coluna. Ela faz mais ou menos esse movimento aqui e vai ficar aqui praticamente paralelo aqui ao garfo da bicicleta, vai ficar mais ou menos nessa posição. Estou tentando desenhar, depois eu vou mostrar para vocês aqui uma bicicleta dobrada, mas ela basicamente dobra essa coluna e ela vai ficar paralela aqui ao garfo. E o último ponto é a abertura dessa trava, né, dessa trava aqui do quadro, né, fazendo com que ela vai abrir aqui ao meio e essa parte frontal vai encostar na parte traseira, fazendo o fechamento da bicicleta. Então são 3 passos aí que a gente poderia marcar, né, sendo que esse primeiro passo, né, que eu coloquei é o canote, o segundo passo é a coluna direção e o terceiro passo é a dobra do quadro. Ressaltando que praticamente todas essas bicicletas modernas dobráveis, elas não precisam de ferramentas para dobrar. Então esse processo, para quem tem um pouquinho de prática, e é um pouquinho mesmo, coisa de 5, 6 tentativas, você já consegue dobrar essa bicicleta em 10 segundos. Isso não é exagero, eu fiz esse teste várias vezes aqui com várias pessoas e todos conseguiram muito rapidamente dobrar a bicicleta em 10 segundos. Então, para você ter uma ideia de como é que ela fica, eu coloquei um pouco aqui abaixo. Essa aqui é a mesma bicicleta aqui de cima. Percebam que, como eu tinha mencionado anteriormente, o canote que estava lá em cima, ele desceu e passou aqui por baixo, né? Ele agora está aqui, o canote ele está aqui na parte de baixo, tocando o chão e servindo como um apoio para a bicicleta. Percebam também que alguns modelos, como esse aqui da Durban que a gente está usando, o pedal também é dobrável. É algo que é interessante para reduzir. A gente não tem uma perspectiva aqui lateral da bicicleta ou traseira para você poder ver ela de perfil, mas basicamente a ideia aqui é que em alguns casos o pedal dobra para ela ficar justamente mais fina, essa distância do eixo aqui total, ela ficar afinada. E o último ponto aqui, a coluna de direção, segundo ponto, né? A coluna de direção, vejam que ela subir um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil de enxergar, mas essa coluna, ela se abriu, né? Ela se abriu e caiu, né? Fazendo aqui aquele desenho que eu tinha tentado reproduzir anteriormente, né? Ela está aqui dentro, entre as duas rodas, e fica bem compacta a bicicleta. E o terceiro ponto que eu havia mencionado era o quadro da bicicleta, que abriu essa trava, e a parte aqui, como eu falei, foi para trás. A parte dianteira do quadro foi encaixada aqui atrás, e com isso a bicicleta fica dobrada. Então, mais uma vez, isso tudo um processo que é feito em 10 segundos. Isso, na prática, significa que é muito conveniente para você fazer uma ação rápida de dobragem, né, ou de, vamos dizer assim, de montagem novamente da bicicleta, num evento em que você tenha que entrar no outro meio de transporte, ou entrar no elevador, ou até num prédio, no escritório, onde for que você tiver com a sua bicicleta, quem sabe no restaurante. É muito rápido de fazer essa dobragem. E assim funcionam as bicicletas dobráveis modernas.